Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos e bem-vindos de volta ao podcast. Hoje é sábado, 4 de outubro, e aqui é o seu irmão, Steven Tutani. Saudações da Voz de Deus de Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Bom dia, irmão William. Bom dia, meu amigo. Como você está do outro lado do oceano, aí no Zimbábue? Bom, saber que somos a noiva absolvida enquanto ouvimos uma mensagem como acusação, sem dúvida o faria se sentir muito abençoado. Não importa onde você esteja no mundo. Oh, que coisa, sim. Isso mesmo, meu amigo. Não consigo descrever o quanto amo essa palavra, absolvido. Uau, ser considerado inocente. Glória. Quero dizer, absolvido é apenas outra palavra poderosa para a noiva. Assim como justificado ou o que aprendemos no acampamento este ano sobre a aliança incondicional, inegável, inegociável e incondicional, traz tanto poder para a noiva. Traz mesmo. A palavra ganhou um significado totalmente novo desta vez, depois do que ouvimos no domingo passado. E você percebeu quantas vezes ele disse a palavra fita ou fitas naquela mensagem? Oh, gostei muito disso. Quero dizer, gostei muito porque somos nós. Ele sabia que estaríamos ouvindo fielmente essas fitas e permanecendo com elas. E gostei muito de ouvir declarações como sempre que esta fita for tocada, ou nesta congregação e nas fitas. Oh, gosto muito disso. Ou, e oro para que, sempre que a fita for tocada, as pessoas levantem as mãos e se ajoelhem na sala e assim por diante. É como, irmão? Oh, que unção havia ali. Eu sei. A profecia se cumprindo. Sim, exatamente. É mais do que maravilhoso para mim pensar que somos o cumprimento dessas palavras. Amém. É uma grande honra. E então havia esta... Eu digo isto nesta fita e para esta audiência. Eu digo isto sob a inspiração do Espírito Santo. Quem está do lado do Senhor, deixe-o vir sob esta palavra. Oh, que coisa! Que grito de guerra! Um chamado à ação, quero dizer. Eu sei. Estou nisso, meu amigo. Oh, eu também. Sabe, na verdade, isso me lembrou dos 10 mandamentos. Nós assistimos recentemente depois que o irmão Brana recomendou no 3º Êxodo. E aquela parte em que Moisés desce da montanha com as tábuas de pedra e Datã vai atrás dele. Você assume responsabilidades demais. Você esculpiu essas tábuas para se tornar príncipe sobre nós? Sabe? E Moisés fez aquela declaração: quem está do lado do Senhor? Deixe-o vir a mim. E aqui, no 3º Êxodo, tenho a oportunidade de ficar do lado da palavra. Sim. E meio que sabemos o que acontece ao outro lado se ele não vier ao profeta. Mas nossas mãos estão todas estendidas. É como se, eu estou do lado do Senhor, Senhor. Quero estar identificado. Amém, amém. Estamos do lado do Senhor, o lado vencedor sob esta palavra. E outra citação que realmente crava o prego ao entortar a ponta e você simplesmente não pode ignorar é: porém a hora tem chegado, os últimos dias estão aqui, quando Deus prometeu, de acordo com Malaquias 4, que ele levantaria nos últimos dias e tornaria os corações das pessoas as bênçãos originais e a fé pentecostal dos pais. E vocês não podem negar isto e vocês não podem resistir isto. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos desfrutando dessas bênçãos originais porque estamos caminhando na luz do nosso dia. Não foi isso precioso também no final da fita? Temos que consagrar nossas vidas a Ele. Ó, que coisa! Eu sou teu, Senhor, ele disse. Eu me coloco sobre este altar, tão consagrado quanto eu saiba como fazer-me. Tira o mundo de mim, Senhor. Tira de mim as coisas que são perecíveis. Dá-me as coisas imperecíveis, a palavra de Deus. Possa eu ser capaz de viver tão cuidadosamente essa palavra até o ponto que a palavra esteja em mim e eu na palavra. Essa é a minha oração, Senhor. Ó, que oração! Amém. Que unção e que purificação foi essa? E creio que essa é a oração e o desejo de todos nós, sermos um com essa palavra. Podemos ser um grupo pequeno, mas ficamos com esse ensino da fita. Ficamos com esse alimento armazenado e estamos prontos e esperando por seu breve retorno.
Com certeza. Amém. Bom, em breve, muito em breve, sem dúvida veremos nosso rei. Estamos ansiosos por isso. Mal posso esperar. Eu também, meu amigo. E ao começarmos, gostaríamos de informar que este episódio é, digamos assim, um episódio da Young Foundations. É mesmo. Certamente há muito investimento nos jovens, e com razão. O irmão Branham mencionou que os jovens enfrentam 10 vezes mais tentações do que a geração anterior. Mas o Senhor, sem dúvida, arvorou bandeira, e vamos ouvir um pouco sobre isso hoje. Amém. Bom, sei que mencionamos há algumas semanas que os jovens têm sido um foco aqui na Voz de Deus e que muitos eventos e encontros estavam sendo realizados ao redor do mundo. E bom, recebemos muitos relatos recentemente sobre esses eventos e hoje vamos compartilhá-los com vocês. Para começar, os jovens têm muitas batalhas para travar. O inimigo os bombardeia diariamente na escola, no trabalho, online, no supermercado, no trajeto diário, seja lá o que for, é implacável. Eles estão envolvidos na maior batalha já pelejada. E com o diabo trabalhando em tempo integral para destruí-los, a única esperança é ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus e permanecer na palavra constantemente. Isso realmente se aplica a todos nós, jovens e idosos, não importa quem você seja. O irmão Branham nos disse que a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer terreno, em qualquer lugar, em qualquer local e a qualquer hora. Começando hoje, vamos ouvir sobre um evento da Young Foundations, realizado no último sábado no escritório da gravações A Voz de Deus do Zimbábue. Então, passo a palavra para você, irmão Steven, já que foi você quem o organizou. Bom, obrigado, irmão Will. Bom, devo dizer que é um ótimo ponto que você levantou sobre permanecer na palavra. E acho que para muitos jovens aqui no Zimbábue, e tenho certeza de que em todo o mundo, o troféu da Young Foundations tem funcionado como um ponto de referência espiritual, eu diria. Sabe, enquanto você permanecer na palavra, está indo muito bem. Você terá batalhas e coisas do tipo, mas está equipado e estará golpeando aquele velho diabo. Ele não suporta a palavra, sabemos disso. E então, quando você perde seu troféu, é um pequeno sinal de que, ei, é melhor tomar cuidado. O diabo pode estar ganhando terreno sobre você, mantendo-o ocupado e roubando seu tempo de se alimentar da palavra. Então, tem sido muito bom ter esse pequeno lembrete, por assim dizer, para mantê-lo diante de você, de que, sabe, eu tenho que manter meu troféu, então tenho que permanecer na palavra. E realmente é disso que se trata. Então, na semana passada, enviamos um convite para um bistrô e a hora de meditação para um grupo muito especial de jovens, de 16 anos ou mais. Este evento foi para eles, e eles têm se mantido em dia com seus questionários, têm seus troféus da Young Foundations, e como sempre, a emoção e a expectativa são sempre incríveis. E desta vez, não foi diferente. Ficamos surpresos com a distância que eles percorreram, sabe? Eram de muitas cidades diferentes. E isso nos mostrou o quanto eles valorizam essas poucas horas de precioso companheirismo com o Senhor e uns com os outros. Então começamos com a parte do bistrô da programação e os jovens tiveram um tempo maravilhoso, tendo companheirismo, se movimentando, participando de várias atividades e, por assim dizer, afastando todos os medos. Logo chegou a hora de passar para o próximo capítulo e encerramos a parte do bistrô com um hino muito bom que eu sei que você gostou, irmão Will, quando o ouviu. Com certeza gostei. Acho que deveríamos tocar aqui para as pessoas, um trecho dele. Ótimo.
nunca me canso de ouvir esse cântico e ele me leva de volta aí e no Zimbábue. Irmão Steven, sei que estava em Shona. O que esse hino significa? Bom, basicamente significa que o amor de Jesus nos uniu, o que foi verdade para este evento. E eu também estava entrando no espírito ao ouvir isso. Mas sim, foi isso que cantamos logo antes de pegarmos nossos tapetes para a hora de meditação e tomarmos nossas posições para a hora de meditação. E lembramos aos jovens o que o irmão José nos diz no acampamento. É como você talvez nem saiba sob qual árvore vai se sentar, onde vai fazer sua hora de meditação, mas o Senhor Jesus sabe e está esperando por você ali. Então, uma quietude sagrada caiu sobre todo aquele lugar quando todos nós tomamos nossas posições. E os jovens aproveitaram sua 1 hora de meditação apenas se aproximando do Senhor, e podia-se sentir a presença dele. Você podia sentir a presença dele. Depois entramos e cantamos um hino de adoração ao Senhor, agradecendo-lhe por um dia maravilhoso. A atmosfera ficou bem diferente depois da hora de meditação. É inconfundível. E tivemos uma pequena experiência no cenáculo com os quase 120 jovens que puderam vir. E é simplesmente incrível o que acontece quando você dá um tempo a Deus e se encerra com Ele. Você nunca pode dar mais do que o Senhor. Foi especial. Amém. Depois disso, comemos alguns sanduíches e petiscos e tentamos convencer os jovens a começarem a voltar para casa. Isso é sempre difícil. E ninguém quer ir embora. Você sabe como é. Eles estão lá dentro, aí você os leva para fora. Eles se reúnem no estacionamento. Eu sei. E então você sabe, eles estão apenas se arrastando. Eles ficaram por ali o máximo que puderam, sabe? Antes de realmente dizermos, Deus os abençoe e tchau. E alguns tiveram que fazer longas viagens de volta. E alguns, sabe, viagens de ônibus a noite toda. Mas eles fizeram isso com muita alegria e corações plenos, prontos para enfrentar qualquer coisa que surgisse, porque certamente estavam pressurizados por dentro. Amém. É maravilhoso ouvir isso. E estou muito feliz que os jovens tiveram um tempo maravilhoso. Bom, temos um vídeo deste evento e algumas entrevistas com os jovens que participaram. O vídeo será publicado no aplicativo Lifeline ainda hoje e as entrevistas em seguida. Dá para perceber que os jovens estavam felizes, revigorados e encorajados. Saudações no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é irmão Kudzai Brian Dumba. Sim, hoje fizemos 1 hora de meditação na igreja. Um momento a sós com Jesus. E foi um momento tão maravilhoso meditando na palavra, ouvindo as fitas, orando. Sabe, uma experiência dessas não tem preço. Foi um momento muito bom, na verdade. Meu nome é Charlene Mudijo, de Belvedere. Então, na verdade, é a minha primeira vez aqui na Gravações A Voz de Deus, para a hora de meditação. E a melhor parte do dia para mim foi quando pude sentar-me sozinha e ouvir a palavra, especialmente a fita Um Julgamento. Ela realmente me tocou e, claro, o ponto alto do dia foi a comida. A comida estava deliciosa. Sim. Então, sim. Olá, meu nome é Irmã Nomater Muhasva e venho de Chegutu, Zimbábue. Meu dia foi tão bom. Gostei particularmente da hora de meditação em que pude meditar na palavra, ler algumas escrituras, orar e cantar. Irmão, cantar foi realmente bom. Foi bom, acredite em mim. Gostei muito disso. Recebemos um relato do irmão Hyacinth, nosso bibliotecário da Gravações A Voz de Deus, em nosso escritório em Abidjan, Costa do Marfim, sobre um breve acampamento para jovens realizado recentemente na cidade de Abidjan. O irmão Hyacinth relatou que estava orgulhoso dos jovens que vieram participar do evento, vindos de várias igrejas da cidade. Quando questionados sobre suas expectativas para o evento, a maioria tinha uma única coisa em seus corações: receber o batismo do Espírito Santo
e alcançar um companheirismo perfeito com o Senhor. Após a chegada dos jovens na sexta-feira, no final da tarde, os participantes ouviram a fita Identificação, que também era o tema do acampamento. Parecia o momento perfeito para tocar a fita, começando o evento de modo perfeito. À noite, todos compartilharam uma refeição enquanto tinham companheirismo e cantavam alguns hinos. A atmosfera era tão boa que, finalmente, depois da meia-noite, que todos conseguiram voltar para seus dormitórios, supervisionados por fiéis acompanhantes. Os campistas foram convidados a acordar às 3:30 da manhã para passar 1 hora em oração. Mais tarde, naquela manhã, após o café da manhã, aproveitaram a oportunidade para falar com os jovens sobre a Young Foundations e assegurar que todos soubessem e entendessem do que se tratava. 4 pessoas que nunca haviam se inscrito antes se inscreveram na hora. Naquela manhã, por volta das 9 horas, a fita Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto foi tocada para os campistas. Nosso irmão Hyacinth declarou: "Estamos sem palavras para expressar o quão oportuno este sermão foi, especialmente com o tema escolhido." Após a fita, uma irmã proporcionou uma sessão de coroa e glória para as irmãs. Ela mostrou como elas deveriam cuidar dos cabelos usando produtos que elas mesmas podem fazer em casa. Durante esse tempo, os irmãos se reuniram para ouvir os testemunhos do irmão Hyacinth, e ele lhes falou sobre como superar desafios do mundo real na escola e no trabalho como jovens cristãos. Por volta das 2 da tarde, eles fizeram uma refeição, seguida de mais um destaque especial, um momento a sós com nosso Senhor Jesus. Após a hora de meditação, já era hora de encerrar o evento. O irmão Hyacinth relatou que foi com dificuldade e lágrimas nos olhos que todos se separaram para retornar às suas respectivas casas. O próximo relato é da Zâmbia. Os jovens crentes que ganharam seus troféus se reuniram para 1 hora de meditação especial no escritório. Nosso irmão Maurice Firi compartilhou o seguinte relato: "Saudações no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso amado irmão Brana encorajou sinceramente todos os que professam ser cristãos a se aquietarem diante do Senhor e ouvirem a voz mansa e delicada. O suave sussurro do Espírito Santo que nos conduz a um companheirismo mais profundo com nosso Pai Celestial. Aqui na Zâmbia, os jovens que têm os troféus continuaram a atender a esse chamado. Mês após mês, eles se reúnem no escritório para a hora de meditação, deixando de lado o barulho da vida cotidiana para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Após uma breve pausa em agosto devido às férias, demos as boas-vindas a 55 jovens crentes, ouvintes fiéis das fitas e participantes ativos dos questionários da Young Foundations. A alegria deles era inconfundível e seus corações estavam abertos." Em preparação para a hora de meditação, compartilhamos esta citação do irmão Brana. Gosto de ficar sozinho com Deus. Todo homem e mulher, esse é o problema. Você deveria passar mais tempo todos os dias, em vez de perambular de um lado para outro e correr por aí. Deveria sair e ir para algum lugar orando e buscando a Deus. Amém! Amém. O irmão Maurice continua. Enquanto eles derramavam suas almas diante do Senhor, podia-se ver o brilho em seus rostos, a paz em seus espíritos. Esses jovens, muitos deles estudantes, sobrecarregados com estudos, tarefas e as provações da juventude, encontraram na hora de meditação um refúgio sagrado. Banhados pelo orvalho do céu, eles saíram revigorados, renovados e prontos para enfrentar a semana à frente com coragem e fé. Somos profundamente gratos ao Senhor por sua fidelidade inabalável em ancorar esses jovens corações na palavra, a mensagem da hora. Seus testemunhos falam por si. Eles amam a mensagem, se deleitam com os questionários e estão crescendo na graça. Também expressamos nossos sinceros agradecimentos a gravações A Voz de Deus, cujo apoio nos permitiu continuar realizando os eventos da hora de meditação no escritório. Após o companheirismo espiritual, a alegria transbordou em recreação saudável. Alguns jogaram pebolim,
Outros se divertiram com ping-pong e outras atividades, enquanto um pequeno grupo se reuniu simplesmente para cantar louvores ao Senhor. É maravilhoso. Nosso irmão Maurice conclui: bendizemos ao Senhor por esta preciosa oportunidade e continuamos comprometidos em encorajar cada jovem a continuar apertando o play. A hora é tardia, a vinda do Senhor está próxima, e sem esta mensagem ninguém conseguirá. Pois esta mensagem é vida eterna, e é esta mensagem que está nos dando a nossa fé de arrebatamento. Shalom, e que sua presença continue a nos guiar e fortalecer. Irmão Maurice, Escritório da Zâmbia. A seguir, temos um maravilhoso relato do grupo de atividades no lar da Young Foundations, em Libreville, Gabão. Ao longo de vários dias, cerca de 30 jovens crentes se reuniram para as lições, o diário da hora de meditação e ouvir a voz na fita. O Senhor agiu poderosamente, aliviando fardos, transformando vidas, o que levou 8 almas preciosas a tomarem a decisão de entrar nas águas para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o relato deles. Agradecemos ao Senhor por sua graça, que nos permitiu realizar um acampamento da Young Foundations durante o período de férias perto de Libreville, Gabão. Embora houvesse muitos obstáculos na preparação, sua mão certamente esteve sobre nós a cada passo do caminho. O acampamento foi realizado a cerca de 25 a 30 quilômetros da cidade, em um local graciosamente cedido pelo generoso apoio de uma irmã que ama o programa da Young Foundations. Um total de 30 jovens compareceram e desde a primeira noite este local foi dedicado ao Senhor e sua presença foi sentida de forma especial em todo o acampamento. Cada dia começava com oração, consagração e a hora de meditação, enquanto os jovens posicionavam seus corações no Senhor. As lições focaram em um guia e o grande exército de Deus, enfatizando a humildade, reconhecendo nossa necessidade da orientação de Deus e permanecendo em nosso lugar dado por Deus. Os jovens também foram incentivados a manter um diário e escrever suas cartas de amor ao Senhor Jesus. Uma irmã testemunhou: enquanto o vídeo era exibido, algo no fundo do meu coração me dizia que era isso que eu deveria fazer de agora em diante: manter um diário e passar mais tempo com o Senhor. O ponto alto de cada dia era ouvir a voz na fita. Mensagens como pela fé Moisés absoluto e hoje se cumpriu esta escritura tocaram profundamente o coração dos jovens. Um irmão testemunhou que, após anos carregando condenação, seu fardo foi tirado ao ouvir a mensagem pela fé Moisés. Com lágrimas de alegria, ele declarou: eu tinha ouvido que o acampamento transforma as pessoas, mas acabei de ter minha própria experiência. Obrigado, Senhor. Não há mais condenação em meu coração. Louvado seja o Senhor. Além dos cultos, os jovens desfrutaram de projetos de artesanato, brincadeiras e fogueiras noturnas. Ao redor da fogueira, crianças de 8 anos gentilmente compartilhavam conosco o que haviam escrito ao Senhor. Uma delas leu: querido Jesus, eu te amo. Sinto sua falta. Vem me buscar. Isso é precioso. É precioso. Alguns nos contaram suas histórias bíblicas favoritas e outros compartilharam testemunhos. Sua fé simples inspirou a todos. Oh, que precioso ouvir sobre essas crianças. Bom, continua o relato. Entre os campistas, havia uma irmã que havia chegado cética, mas depois testemunhou que, durante a hora de meditação, o Senhor falou diretamente com ela por meio de Isaías 65 e 66. A partir daquele momento, toda a sua atitude mudou. Ela pediu um diário e o horário das aulas para não perder nenhuma atividade. Ao voltar para casa, comprometeu-se a ouvir as fitas diariamente e a fazer a hora de meditação com a família,
algo que nunca havia feito antes. No último dia, ouvimos: "Hoje se cumpriu esta escritura", e o acampamento foi encerrado com um culto batismal. 8 jovens foram batizados, selando seu testemunho com o Senhor. Verdadeiramente, sua palavra havia trazido nova vida, e a presença do Senhor coroou o encontro de uma maneira especial. Somos profundamente gratos ao irmão José, a Creations e à Voz de Deus pelas lições e materiais que fortalecem nossa fé. Embora os desafios tenham surgido, o Senhor proveu soluções e suas bênçãos transbordaram. Este acampamento foi mais do que apenas uma reunião. Foi um encontro sagrado com Deus. Corações foram transformados, vidas foram consagradas e os jovens retornaram para casa com um amor mais profundo pela palavra. A Deus seja a glória. Assinado, Programa de Atividades no Lar da Young Foundations, Libreville, Gabão. E por fim, não poderíamos encerrar este episódio sem compartilhar um testemunho. Amém. Estes testemunhos são um lembrete precioso da presença de Deus entre nós. Às vezes é a cura do corpo, outras vezes a cura da alma, e às vezes acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Recebemos este do nosso precioso irmão Aristides, que é o nosso representante da Gravações A Voz de Deus para Angola. Diz o seguinte: temos uma irmã na igreja em Luanda que tem uma amiga, a senhora Susana, que lutava gravemente contra o diabetes. Pessoas de diferentes denominações a abordaram oferecendo-se para lhe dar estudos bíblicos, mas ela só queria que os crentes da mensagem orassem por ela. Durante esse tempo, ela percebeu algo genuíno na vida da nossa irmã, que a tocou profundamente. Ela se abriu com ela, e nossa irmã então entrou em contato com o escritório para compartilhar sobre o estado grave da amiga e seu sincero pedido de oração. A irmã nos pediu para ir à casa da senhora Susana para compartilhar com ela sobre a graça de Deus, contar-lhe sobre a mensagem do tempo do fim e orar por ela. Como eu estava muito ocupado com o trabalho no escritório naquele dia, planejamos visitá-la no dia seguinte. No entanto, quando chegamos, fomos informados de que seu estado havia piorado e que ela havia sido internada na unidade de terapia intensiva. Eu me senti muito mal, porque no dia anterior nossa irmã estava precisando muito de oração e nos pediu para visitá-la. Em meu coração, eu apenas orei a Deus para que, por favor, preservasse sua vida e não a deixasse partir sem Cristo. Fomos ao hospital, mas eles não permitiam visitas. Retornamos ao hospital no dia seguinte e, desta vez, nos permitiram uma visita de 5 minutos. Foi a primeira vez que a vi. Ela estava muito angustiada e aflita. Não foi bom vê-la naquele estado. A equipe do hospital não me permitiu fazer uma única oração, então apenas lhe dei algumas palavras de encorajamento e disse-lhe para crer em Deus. A senhora é de fé católica. Contei a ela sobre Atos 19 e lhe dei um lencinho de oração junto com a carta do irmão Brana sobre o lencinho de oração. Ela o recebeu e o guardou no peito. E aqui está o testemunho. Depois de 2 dias, ela recebeu alta da UTI e voltou para casa. Quando fui visitar a senhora em casa, ela estava muito surpresa. Ela testemunhou que, desde o dia em que recebeu o lencinho de oração, seus níveis de açúcar se estabilizaram. Até os médicos do hospital ficaram surpresos com sua rápida recuperação. Louvado seja o Senhor. O irmão Aristides continua. A senhora Susana viu a mão do Senhor. Conversamos com ela sobre a promessa de Deus em nossos dias e sobre o verdadeiro batismo. Ela e sua filha aceitaram a mensagem do tempo do fim e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Baixamos o aplicativo A Mesa em seus celulares e a senhora Susana e sua filha estão ouvindo as fitas continuamente. Suas vidas foram transformadas. Tendo deixado de lado as roupas imorais, elas agora se vestem com recato e se alimentam fielmente da palavra. Nós realmente louvamos ao Senhor por saber que Ele ainda está chamando. Foi uma grande alegria ver que elas abandonaram os hábitos do mundo e agora estão seguindo esta preciosa mensagem. Que Deus o abençoe, irmão Aristides. Uau! Que poder de transformação! Amém.
É maravilhoso que o Senhor tenha curado o corpo dela, e é ainda maior o que Ele fez por ela espiritualmente. Sua alma viverá muito mais do que seu corpo. Esse é um testemunho maravilhoso, e obrigado por compartilhar, irmão Aristides. Isso nos leva ao fim do nosso episódio de hoje. E não deixem de buscar por atualizações, como de costume, durante a semana em nosso brana.org, canais do WhatsApp e nosso aplicativo Lifeline. Para encerrar hoje, gostaríamos de compartilhar alguns belos cânticos de adoração após a hora de meditação do último sábado no escritório do Zimbábue. Vocês podem perceber que os jovens tinham acabado de retornar de sua entrevista individual com o Senhor. Como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.